Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre terras de baixa qualidade, muito compactada e plantas que conseguem se adaptar, né? Esse é um problema que precisa de um pouco de cautela para resolver, um pouco de conhecimento, digamos assim. Quando a gente pega uma terra muito compactada e muito degradada para trabalhar, como é o exemplo dessa minha que eu peguei aqui, que eu estou trabalhando, é um solo bastante argiloso e muito seco, né? Muito argiloso, muito compactado, então obviamente também muito seco, né? E que não tinha quase nenhum teor de matéria orgânica. Quando a gente começa a trabalhar num solo desse, a gente tem dificuldade de encontrar plantas que consigam sobreviver nesse ambiente, digamos assim. Então a gente vai precisar de plantas que cresçam raízes, que formem os agregados do solo, que perfuram o solo, que também gere matéria orgânica, que gere cobertura de solo. E essa cobertura de solo vai favorecer a vida no solo, e a biologia do solo vai ajudar na qualidade do solo, vai ajudar a perfurar esse solo. Aí com o tempo ele vai ficar poroso, vai degradar a matéria orgânica, que também vai ajudar na porosidade do solo, para ele ficar um solo mais solto, a ciclagem de nutrientes, até a gente atingir um solo de qualidade. Mas o processo inicial é um processo difícil, porque são pouquíssimas plantas que se adaptam a ele, e são poucas plantas que conseguem se desenvolver e conseguem produzir nesse ambiente, né? E muitas das vezes a gente precisa se alimentar colhendo nesse terreno, e a gente precisa às vezes ter alguma vantagem econômica nessa plantação. Você precisa de um rendimento econômico da área que você planta, e achar uma cultura que vai produzir até rápido, se possível, que vai conseguir se desenvolver naquele ambiente e que vai te trazer retorno, vai ter uma produção, mesmo que não seja a mais ideal, mas que pelo menos produza, e traga alimentos, e que traga alimentos para a gente consumir, para a gente vender e ter ali um retorno financeiro. Então, o que eu tenho percebido, que são plantações que produzem com essa facilidade, que conseguem se adaptar nesse ambiente, é a macaxeira, é um desses exemplos. A terra muito compactada, obviamente, ela não vai ajudar a macaxeira. A macaxeira, a macaxeira, mandioca, ela produz, a sua produção são as raízes, e a raiz, obviamente, cresce dentro da terra. Por a terra ser compactada, é óbvio que vai dificultar o crescimento dessas raízes. Mas a macaxeira consegue, E a macaxeira se adapta a quase todos os tipos de terreno. Obviamente, um terreno mais arenoso vai facilitar a produção de macaxeira. Por quê? Porque a macaxeira, a gente consome as raízes dela. E a raiz é dentro do chão. Então um solo mais arenoso, um solo mais fofo, um solo mais poroso, ele vai facilitar o crescimento. Então as macaxeiras vão dar muito melhor. Porém, mesmo num solo argiloso, que nem esse meu aqui, que é muito duro, um solo bastante duro, um solo bastante argiloso, a macaxeira consegue produzir, Esse solo aqui, ó, eu tô botando bastante força aqui, ó, em cima desse facão, e não está totalmente seco, porque eu tenho minha irrigação aqui, ó, e o facão não consegue penetrar na terra, ela vem agarrada, E mesmo com toda essa terra difícil, a macaxeira consegue produzir. E a outra cultura que eu vi que também consegue produzir é essa daqui, ó, feijão. O feijão miúdo, feijão trepa-pau, feijão de porco, Depende do nome aí que você
né, adapta, que você conhece aí na sua região. Ó, esse feijão, né, a gente pode ver que ele tá bastante bonito, né, tá grosso, tá um feijão bonito. Esse pé de feijão é novo, não é um pé de feijão velho, né, ele não tá entanguido, ele tá com crescimento bom, ele foi plantado há poucos dias. Aqui tem outro que eu acabei de plantar, olha como nasceu, bonito, né, as folhas. E ele consegue produzir num terreno de baixa qualidade. E o bom, ele pode ser consorciado com a macaxeira. Eu tenho aqui um exemplo de um pé de quiabo plantado aqui nesse terreno, né? Olha, o pé de quiabo não conseguiu desenvolver, né? Ele parou o crescimento aqui e brotou novamente embaixo, e olha o tamanho dos quiabos, né? Ele fica entanguido, os quiabos não desenvolvem, os galhos na lateral não desenvolvem. Provavelmente porque o solo não permite que as raízes dele cresçam. Quando o solo impede que a raiz cresça, normalmente a planta não consegue crescer. Então, o quiabo não conseguiu crescer. O jiló, né, não tá muito feio, mas já era para estar maior. Aqui eu tenho um outro pé de jiló, que também não está tão feio. Na verdade, esse daqui não está tão bonito. Ele era bem mais bonito, mas já, né, tá mostrando aqui a folha amarela, né, amarelando. Isso aqui normalmente significa que algum tipo de nutriente não é o suficiente. Ele não está se desenvolvendo bem, não tem os nutrientes suficientes para ele. E aqui o pé de macaxeira está se desenvolvendo. Tenho aqui um pé de couve que eu plantei de semente, tirei, ó, não está desenvolvendo. Era para estar bem mais desenvolvido, mas não tem nutriente, né? O nutriente está pouco, a terra está muito socada e ele não está conseguindo desenvolver. Agora aqui nós temos um pé de feijão que eu acabei de plantar, ó, e ele está vindo com toda a força, né? Aqui eu tenho outro pé de feijão, né? Toda força, bonito. Esse pé de feijão, né, foi que eu plantei anteriormente. Olha o jeito que o pé de feijão tá bonito, né? Então temos aqui, ó, um pé de quiabo. Não tá tão feio, né? Esse novo pé de quiabo. Esse daqui também, ó, não tá muito feio. Mas a gente percebe que o feijão tá muito melhor. O feijão se adaptou melhor. Ali tem mais pé de feijão. Aqui. Temos aqui um pé de feijão que eu já colhi, apesar desse pé aqui, ó, foi atacado. A gente pode ver que algumas coisas comeram as folhas dele. Esse pé aqui não tá bonito como os outros, mas ele é um pé de feijão que já produziu. Eu já tirei algumas primeiras bases de feijão dele, né? Vamos passar para cá. Aqui tem um outro pé de feijão. Esse daqui tá bem mais bonito. Essa base aqui já posso tirar. Já tá seca, né? Essa vagem aqui já tá na hora de eu tirar, já tá seca, tá estralando, sequinha. Tá na hora de eu tirar. Pra consumir verde, essa daqui já tá boa. E temos aqui mais base de feijão. Essa parte aqui é a que vai crescer. Eu vou até colocar ela aqui nesse galho aqui da macaxeira. Vou colocar aqui no pendão, tava por ali, ó. Eu vou tentar colocar ele aqui na macaxeira para ele enrolar, ó. A gente tem que colocar ele assim para ele conseguir enrolar. Ele tem uma garrazinha aqui, depois eu amarro ali, coloco para ele subir. Então a macaxeira, né, pode ver que não tá muito grossa, mas a raiz dá para consumir. Eu já tô consumindo dessa macaxeira. Isso aqui é um pé de couve chinês, né, de couve chinesa. Tá verdinha, né, mas não tá um desenvolvimento que deveria, tá entanguindo. Elas começam a crescer e começam a entanguir, né. Aqui eu tenho uma cebolinha, ó, que eu plantei, 2 pezinhos de cebolinha. Também nasceu, mas não tem o desenvolvimento, né. Aqui temos um pé de couve que foi atacado, tá tentando desenvolver, e um pé de feijão aí que eu plantei dos novos, que tá vindo muito bem. Então, o que eu tenho percebido
é que o feijão é uma excelente cultura, né, para um terreno, né, fraco. Olha, temos aqui um pé de feijão que se desenvolveu muito bem, ele enrola assim, que vai crescendo. Ó, ali crescendo, ele vai subindo no pé de macaxeira. Então, se você vai trabalhar num terreno como o meu, que é muito compactado, que está bastante degradado, e você, né, não tem certeza se ele vai, né, ser propício para as outras culturas, eu recomendo que você introduza primeiramente a macaxeira e o feijão miúdo, feijão trepa-pau, né? O feijão do sul eu não plantei ainda, não fiz o teste aqui nesse terreno. Ele é um feijão, acredito que mais exigente um pouco, né? Mas esse feijão aqui, ele é bastante fácil de lidar com ele. Um terreno bastante argiloso, bastante compactado, bastante, né, degradado, que essa área aqui é uma área urbana. Provavelmente que já passou trator, essa terra foi compactada, foi retirada a capa da terra, que é onde fica maior teor de matéria orgânica e tudo. E eu estou num processo de recuperar esse terreno e tornar ele numa área produtiva. E as outras plantas mais exigentes não estão se desenvolvendo nesse ambiente. Porém, a macaxeira e o feijão estão se desenvolvendo muito bem. E o mais interessante é que eles são culturas complementares, digamos assim. Como a gente viu ali, ó, o feijão ele sobe na macaxeira, ele solta, né, o cordão dele, digamos assim, e ele vai enrolando nos pés de macaxeira. Então são duas culturas que requer pouca água, muito pouca água. Esse é um outro fator. Se a sua terra tem baixa disponibilidade para irrigação na época do verão, né, você não tem capacidade de fazer muita irrigação, você tem pouca água disponível, o feijão e a macaxeira, né, a macaxeira ela vai crescer até se você não fizer irrigação. O feijão, né, ele também carece de muita pouca água, pouquinha água o feijão consegue desenvolver. E são duas culturas que se complementam. Então primeiro você planta a macaxeira, espera ela tiver aqui, ó, uma altura assim, ó, uns 30, 40 centímetros de altura, e aí você planta o feijão no pé dele, porque o feijão 3 meses ele já está soltando os primeiros, né? Esse daqui está com 1 mês e pouco, chegando nos 2 meses, e aqueles que deu a base ali estão em média de 3 meses, já estão soltando as bases. E se você não matar ele fica dando sempre. Eu tenho outros pés ali, que esses pés mais velhos, e todos esses pés aqui foram tirados de um único pé, de feijão que eu plantei. Então, de um único pé de feijão que eu plantei, as primeiras bases eu replantei, que é aqueles que já estão maiores aqui, já estão dando, né, feijão. A segunda vez que ele deu, né, que ele dá bastante, aí para um pouco, aí volta a dar, né, ele dá quase que sempre, só que às vezes ele dá uma pausa ali de uma semana para começar a nascer feijão novamente, né? O feijão costuma dar assim, na lua nova, até a lua crescente, até a lua cheia. Na minguante, às vezes, para um pouco de nascer novas bases, e na próxima lua nova e lua crescente começa a nascer novas bases de feijão. Então ele fica produzindo vários meses. Ele vai tipo se renovando e continua produzindo feijão. Então, né, quando a macaxeira tiver mais ou menos aí uns 30, 40 centímetros de altura, já pode plantar o feijão, que ele vai enrolar no pé de macaxeira, né, para subir, é o que eles precisam, né, normalmente, de alguma coisa para enrolar, para subir, eles gostam de subir, dá um cordão e sobe. E assim você aproveita o seu terreno, né? Então você pode plantar macaxeira perto, não precisa plantar longe. Espera ela ter uns 30, 40 centímetros de altura e você planta o feijão. Plantando o feijão, né, ele vai crescer, vai dar as moitas, que nem a gente viu. Aqui já tem uma pequena moita, ali tem uma moita maior, aqui, ó. E
vai ajudar a abafar um pouco a terra, para a terra não ficar tão exposta. E vai produzir, vai trazer as primeiras produção para você. A macaxeira, né, pode fazer farinha, pode comer cozida, vende em feiras acredito que feira de todo o Brasil tem macaxeira. O pessoal compra macaxeira e também compra o feijão miúdo, né, o feijão trepa-pau, digamos assim, como eu conheço aqui, feijão miúdo, feijão trepa-pau, né? Ele cresce, ele é vendido eu acredito que em todo o Brasil. Então, todos os lugares tem pessoas que consomem, tanto para você próprio consumir, como para vender, para ter o seu recurso do seu terreno. Esses dois, né, a macaxeira e o feijão, é uma excelente aposta. Como ele produz em praticamente qualquer terreno, né, um terreno ruim, horrível que nesse daqui, muito compactado, ele está produzindo, tanto a macaxeira como o feijão está produzindo. Então, para iniciar sua plantação, o seu terreno, nada melhor do que esses dois. Porém, tem um problema. Para quem busca uma produção orgânica, eles não são bons produtores de biomassa, né? De matéria verde, de cobertura do solo. A macaxeira e o feijão, né, a gente pode considerar aí que eles praticamente não produzem matéria orgânica, né? É muito baixa. A folha do feijão é grande, mas quase não cai as folhas, demora bastante para cair e não tem uma relevância no quesito de produção de matéria orgânica. Então você precisa alinhar, né, a macaxeira e o feijão com a outra cultura que seja boa em produção de matéria orgânica, né? Então você procura um outro tipo de árvore, algum tipo de alguma coisa, um tipo de cultura que também seja, né, tenha baixa exigência de nutrientes, de solo, que seja assim como essa, muito simples para começar a produzir. E aí você faz um consórcio entre uma voltada para produção de matéria orgânica, né? Quem sabe uma bananeira, conforme o seu terreno. Bananeira é bom para lugares mais baixos, né? Se for um lugar mais alto, aí você escolhe um outro tipo de planta aí, que com o objetivo de produzir matéria orgânica. E aí você faz o consórcio de uma produtora de matéria orgânica e mais o feijão e a macaxeira como produtora, né, de recursos de alimentação, para você vender, para você se alimentar, e a outra para produzir matéria orgânica, né? A macaxeira com 8 meses já está no ponto de retirar ela, e se passar disso também não tem problema. O feijão, né, 3 meses ele já está dando, já está produzindo. Então é muito rápido essa produção. Com 2 meses e meio, 3 meses você já vai ter os primeiros feijão para vender ou para consumir. Já vai suprir a sua alimentação, a sua necessidade, até a macaxeira começar a produzir. E uma terceira espécie, né, única e exclusivamente com o objetivo de produzir matéria orgânica, para incorporar matéria orgânica e ajudar a recuperar esse solo. Então com essa produção vai te sustentar, vai te manter. Os outros, né, o produtor de matéria orgânica vai ajudar na perfuração do solo, produção de raízes, melhorar a qualidade do solo, vai ajudar na incorporação de matéria orgânica para cobrir o solo, para ciclagem de nutrientes, a biologia do solo, e com isso vai conseguir recuperar esse solo e você não fica tanto tempo perdendo tempo trabalhando no seu espaço, numa produção que não vai conseguir sobreviver. Mesmo com a terra em péssima qualidade, você vai conseguir, né, se manter, tirar a sua alimentação, tirar ali a sua produção para obter o seu recurso financeiro ou realmente para se alimentar, né? Aqui ó, eu plantei pepino e alguns giló. O giló aqui não tá dos mais bonitos também. O giló ele dá muita formiga, botar cinza no pé dele ajuda. Aqui é um resto de carvão com cinza, ajuda. Eu plantei uns pés de pepino e o pé de pepino também não se desenvolveu. Uns pés de machixe que também não desenvolveu, não foi bem. Os machixes estão dando muito pequenininho, dá mal para comer, né? Para venda não dá devido ao seu tamanho muito pequeno. Então pessoal, a dica de hoje era isso. Se você, né, tem aí a sua terra, que nem eu aqui, de baixa qualidade, não é ideal para cultura, aposte na macaxeira e no feijão aí miúdo, que vai ser uma fonte de recurso, ele vai produzir com certeza.
em qualquer tipo de terreno. Ele produziu nesse daqui, ele produz em qualquer tipo de terreno. Muito obrigado por assistir até aqui, fique com Deus e até um próximo vídeo.